Oi, maravilhosa! Está começando mais um episódio do podcast Entre Elas. Eu sou a Renata Souza, estou aqui com a Vanessa, com a Gabriela e com ela. Ela que é formada em farmácia, especialista em tricologia e mãe da Luísa. Seja muito bem-vinda, Ana Paula Rodrigues. Ai, que delícia. Prazer te receber aqui, Ana Paula. Prazer é meu. Conta pra gente como começou a sua história. Como começou a minha história? Na tricologia? Na tricologia. Ah, assim, a minha irmã tem salão de beleza. A minha outra irmã é podóloga. Minha mãe professora. Então, mexer com as mãos e fazer coisas era familiar já pra mim. E na época de dispensação na farmácia, eu gostava muito, sabe aquela paredão do dermocosmético? Tem os shampoos, aquelas marcas, skincêuticos e tal. Eu era louca com aquilo. Então, chegava os pacientes, eu ia vendendo. E aí eu fui gostando muito do cabelo. Aí eu entrei naquela coisa de fazer cronogramas. Eu falei, gente, acho que vou fazer uma pós-graduação nisso. Fiz uma pós em terapias capilares e tricologia. E aí nisso começou a conciliar atendimento no balcão com a tricologia. A tricologia foi ganhando mais lugares até que ficou só a tricologia mesmo na minha vida. E conta pra gente, assim, o que faz um tricologista? O tricologista, ele é aquele que analisa o couro cabeludo e os fios. Então, ele vai tratar desde as lesões que a gente tem ali, por exemplo, caspa, dermatite, psoríase, coceira. E além dessas questões, né, de couro cabeludo, a gente vai tratar as lesões patológicas, são as alopécias, um eflúvio telógeno, uma alopecia areata, uma alopecia androgenética. Então, tudo que envolve cabeça ali, couro cabeludo e fios, é o tricologista quem trata. É o médico do cabelo. Mais fácil, né? É. E vamos lá já com um mito, né? É verdade que lavar o cabelo na água fria diminui a oleosidade? É mito, bem mito mesmo. Foi instituído e tá engessado aí na cabeça das pessoas. Mas vamos pensar o seguinte. Vocês cozinham. Quando a gente faz uma comidinha mais gordurosa, a gente costuma esquentar uma aguinha, jogar ali pra tirar o excesso da gordura pra depois passar a bucha na água fria. Uhum. Se eu pego um cabelo que é oleoso, é o mesmo raciocínio. Eu preciso de uma água morna para tirar aquele óleo. Então, se eu só utilizo água gelada, ela não vai conseguir tratar a oleosidade. Pelo contrário, o cabelo vai continuar. Então, o ideal é levar o cabelo na água morna. Para tudo. Nunca na água Para gelada. tudo. Pode descer. Né? Todo mundo fazendo tudo errado, né? Eu Voltando. sempre recusei a água quente em todo o salão. Como que eu água tem que ser fria. Não, a água tem que ser gostosa. Eu já falava com a pessoa assim, pode desligar o chuveiro, tá? Por que ninguém nunca me falou isso? Eu sofrendo lá com aquela água gelada e achando que tava É porque o abafando. cabeleireiro, ele tá ali pensando na beleza. Ele quer uma escova bonita, que um penteado dure. Ele às vezes não tem conhecimento, mas também não é o foco dele o couro cabeludo. Então não é que ele tá agindo de má fé, ele tá pensando na beleza. E vai ter beleza. Porque a água fria, ela blinda, ela deixa o fio mais reluzente, ele dá um brilho, um aspecto bonito, que é o que você quer pra ir pra uma balada. Mas quem tem uma psoríase, uma dermatite ou um excesso de oleosidade, vai tratar e precisa da água morna mesmo, pra poder estar limpando direitinho. Entendi, então não foi muito mal. Não. Depois de maldade É o que fizeram. famoso dura pouco, né? É. Dura pra aquele momento, que é o que você quer, a beleza do cabelo. Depois Depois já não é não tão tratou. saudável. É bom que a gente pode continuar tomando nesse frio a água quente. Porque todo mundo fala, nossa, esse frio, lavar cabelo todo dia. É outra coisa. Pode lavar o cabelo todo dia ou não deve lavar o cabelo todo dia? Assim, é uma pergunta que a gente tem que dividir ela em duas partes. Pode lavar o cabelo sim todos os dias. Só que eu tenho que pensar com o que eu tô lavando esse cabelo. Exemplo, vamos pensar numa marca de supermercado. São produtos que eles são formulados ali para atender a gregos e goianos, né? Então, não vai ter especificidade para o seu cabelo, então ele vai só limpar. Se você quer mesmo lavar todos os dias e não ter dano, você vai usar um shampoo de tratamento, um shampoo tricológico, mas o ato de lavar todos os dias não é causador de queda e nenhum problema capilar, não. Pelo contrário. Cabelo limpo é cabelo saudável mesmo. E nem aumenta a oleosidade, como todo mundo fala. Não. Pelo contrário, ele vai, de certa forma, regulando. A gente tem que se atentar a outros detalhes. Por exemplo, vamos supor que eu lavo o cabelo todos os dias, eu lavo numa água extremamente quente. É a água quente que está incentivando a oleosidade, não é lavar todos os dias. Uhum. Vai ser probleminhas ali que a gente vai sanando. E não vai causar mais queda. Não interfere. Não vai causar mais queda. Até é interessante isso, por exemplo. Às vezes o paciente chega lá no consultório e fala, eu tô com muita queda. Aí eu pergunto pra ela assim, quantos dias na semana que você lava o cabelo? Ela, eu lavei tem 4 dias.
Aí na hora que você lava, vai cair aquele tanto de fio ali no box, vai ficar desesperado. Então, um exercício que eu gosto de fazer, durante 7 dias, lava todos os dias. Compara a foto do primeiro dia e do 7º. Você vai perceber o tanto que reduz drasticamente. Porque a falta de higiene que aumenta. Porque, por exemplo, em média, o cabelo vai cair ali de 100 até 150 fios no dia. Então, acumula isso ali nos dias. Então, no dia que você for lavar, vai ter ali 600 fios para poder cair. Então, você vai ficar desesperada. Então, quem sofre de queda, quanto mais lavar, é melhor para a questão psicológica também. Não ficar vendo, preocupando, mandando aquela energia piora ali o processo, né? O emocional também manda muito, né? Não Muito. só o aspecto físico, mas também o emocional manda muito na queda do cabelo. Total, porque o emocional, ele tá ligado à questão dos hormônios, então tem circulação sanguínea envolvida. Uhum. E o cabelo, ele é irrigado por sangue. Então, aquele sangue, ele tá recebendo tudo aquilo, o estresse, o cortisol. Então, aquela inflamação vai chegar ali no fio, no folículo, e vai gerar o quê? Só produz fio no couro cabeludo. Ele vai pensar assim, eu tenho que corrigir essa inflamação. Se eu ejeto o fio, eu tratei a inflamação. Então, o estresse, a ansiedade causam essa queda de rebote. E como que funciona o tratamento, o acompanhamento? Como que funciona o seu trabalho para ajudar a pessoa a resolver esse problema? No atendimento inicial é uma consulta. Então, exemplo, você está com uma queixa de queda intensa. Nós vamos agendar uma consulta, você vai até o consultório, então eu vou entender seus hábitos. Eu cuido bem da saúde, eu alimento bem, eu faço atividade física, eu tomo tal medicamento, eu passei por uma cirurgia, eu fui mãe recentemente. Então, eu preciso entender seu contexto. Depois que eu entendi seu contexto, eu vou entender assim, o que te trouxe aqui? Eu tô com uma queda de cabelo acentuada. E aí a gente vai sentar e vai falar assim, olha, hoje, qual que é a sua disponibilidade de tempo financeira? Porque tudo isso vai impactar no resultado do tratamento. E aí sim que nós vamos entrar com o dermatoscópio, ver o couro cabeludo, ver o fio e eu vou te passar um diagnóstico. Na hora que eu te passo o diagnóstico, eu te dou 2 opções de tratamento. Ou no consultório, onde a gente usa os aparelhos, eu uso os medicamentos, né, os tônicos ali que a gente tem para poder fazer a estimulação do folículo e os produtos naturais. Ou a gente faz o tratamento em casa. Porque eu gosto de personalizar para que a gente consiga atender ali toda a demanda do paciente. Então, tem aquele paciente que precisa de um acompanhamento mais de pertinho, que é um caso, às vezes, de uma alopecia, que já está muito acentuada, mas tem aquele paciente que está passando por um período de vida tão corrida, que ela não consegue ir, mas ela também não pode deixar de dar atenção. Então, a consulta para depois a gente definir como que vai ser esse acompanhamento para chegar na resposta final. E hoje o seu diferencial é tratar isso de uma forma mais integrativa, mais utilizando ali óleos, assim, coisas mais da natureza? Qual que é a sua abordagem? É diferente por isso? Isso, eu sou uma tricologista integrativa. Então, eu vou utilizar, por exemplo, os óleos essenciais, eles têm a função sistêmica. Que é, por exemplo, é calmante, ele é antifúngico, mas também tem a função na aromaterapia, que vai entrar ali no emocional, no estresse, na ansiedade. Então, tudo isso vai estar interligado durante o tratamento, porque é de dentro para fora, para refletir no meu paciente. E dessa forma, a gente consegue criar uma matriz muito parecida com o funcionamento natural do corpo. Então, eu não crio aquela demanda por medicamento, eu não fico escravo de um processo e eu evito os efeitos indesejados que a gente tem com a grande maioria dos medicamentos que são usados, né, na medicina tradicional para tratar calvície. Tudo feito de uma forma mais natural. Sim, eu amo. Eu falo que na minha outra vida eu era aquelas bruxas europeias, sabe? Que ficava colhendo as plantinhas e fazendo as fórmulas para poder tratar. Esses medicamentos que o pessoal geralmente compra em farmácia, finasterida, Minoxidil. isso também então não é aconselhável usar. Assim, vai da demanda do profissional que vai estar atuante. Eu não utilizo porque eu tenho uma visão, né, contrária a isso. Eu estudo muito, então a gente tem tantos artigos com plantas, exemplo, você colocou aí o minoxidil. A gente tem o chá verde, que ele tem uma potência enorme em relação à estruturação de fio, só que ele não vai causar problema com o coração, ele não vai causar aquele efeito shedding. Sabe quando a pessoa começa a usar o minoxidil? Cai muito cabelo primeiro para depois parar de cair? Imagina, você chega lá no consultório desesperada, cai no cabelo, começa a cair mais. E tem aquela questão de não pode parar de tomar.
Uhum. O que não acontece com os manipulados, que são formulados em doses mais baixas, e a grande maioria vem de plantas medicinais. Então, são ervas que estão. Chá verde, Uhum. a gente conhece, né? Então, todo Sim. mundo pode ingerir ele, quando pode ser aplicado ali de forma tópica, quanto a gente pode formular uma cápsula para o paciente poder utilizar. É. Então, eu não gosto dessas formulações industrializadas, porque a grande maioria, o que acontece? Foi formulada para uma coisa e descobriu-se que um efeito colateral era produzir cabelo. Então, ela não foi desenhada para poder trazer cabelo para o corpo. Então, Uhum. ela traz todo um problema primeiro, para depois ela trazer a solução. Então, como se diz, tem os efeitos colaterais. Por exemplo, finasterida para homens. Imagina, um jovem de 25 anos começa a fazer uso de finasterida e minoxidil, diminui a libido, diminui o número de espermas e diminui a motilidade e quer ter filho. O que vale mais, um cabelo ou um filho? Então, é doído você ter que fazer essa escolha, sendo que você Uhum. tem opções mais naturais que não vão trazer esse problema para o Uhum. paciente no futuro. Em relação à calvície, você comentou aqui, calvície feminina. Vamos abordar um pouco. Muito me interessa. Porque eu sofro isso todos os dias. Em relação a esses procedimentos mais naturais, eu tenho, assim, gostado e procurado cada vez mais esse tipo de tratamento, porque eu já fiz, né, um acompanhamento também com medicações. E eu vejo que ele causa muito mais mal, né, do que o bem. Sim. E quando você para, realmente, parou, cai tudo de novo e você desespera. E eu não quero ficar refém de remédio para a vida toda. Tem que tentar evitar ao máximo. Então, fala um pouquinho para nós sobre esse cronograma capilar que você faz lá. Se a pessoa fica desesperada, quanto tempo você programa, em quantas sessões, ou vai variar de pessoa para pessoa? Como que você faz? A calvície feminina, a gente tem que pensar, a primeira coisa, você chega pra mim com um sintoma. Ana, eu tenho calvície. É um sintoma. O que causou ela? Porque ela é uma doença que ela tem um cunho genético, mas é muito baixo. Tem alguns estudos que colocam assim, que a força genética dela seria quase 1%. Então, a gente tem que olhar seu histórico. Perfil de alimentação, perfil de sono, estresse, ambiência, tudo isso vai influenciar para que ela... É igual você pensar assim, chave. A gente tá aqui, alguém tem a chave para acessar aqui. Eu posso saber o endereço, mas se eu não tiver a chave, eu não entro. Então, o que deu a chave no seu corpo para ligar a calvície? É o que eu coloco dentro do consultório, é descobrir a causa. Depois que nós juntas vamos sentar e descobrir a causa, você concorda que você vai fazer de tudo para evitar aquele problema? Você vai tirar a chave da mão daquele serzinho que está causando o problema? Então, por isso que você não fica escrava do tratamento. É você aprender, você sabe lavar o cabelo? Já pensou que isso pode influenciar na sua calvície? Até ontem eu sabia. Agora, hoje, se você me explicar, pode ser que eu tenha feito. Descubra que você ainda não sabe. Eu ainda não sei. É muito sério isso. Isso é muito sério. Tem mulheres que, às vezes, por não saberem lavar um cabelo, desenvolvem doenças. E aí a gente vai pensar na questão de quanto tempo que eu vou ter uma resposta. Depois que você descobre a causa, por exemplo, se você tem diabetes, você sabe que você não pode comer doce, certo? Você vai limitar o acesso a isso. Você sabe a causa da sua calvície, você vai limitar seu acesso. A resposta fisiológica, ela pode vir em 3, no máximo 6 meses. Então, é muito rápido. Se a gente for pensar no processo cirúrgico, né, dos transplantes, o tempo de repilação, que é voltar a ter cabelo, é 11 meses. Então, a terapia natural e integrativa, a gente consegue... Eu tô com um caso de um paciente que em 45 dias a gente teve um boom em relação à produção capilar dele, que ele não vinha fazendo uso há mais de 10 anos de finasterida. Então, o tempo, depois que você pega a chave, é saber a causa, a resposta vai depender do fisiológico do paciente. Então, a gente coloca 3 meses, que eu brinco assim, 3 meses é você olhar no espelho e ver. 6 meses é todo mundo te perguntar assim, o que você está fazendo no seu cabelo? Então, eu acho que é um tempo muito rápido. Muito 6 rápido. meses é rápido. né? Muito Então, pensa, rápido. quem começar agora, dezembro, já vai estar refletindo aí a questão da beleza com o cabelo mais preenchido. Ninguém nunca falou sobre isso, né? Mais prático, cara. Muito complicado, porque a gente só preocupa quando a gente sofre, quando a gente tem aquele problema, né? Hoje vocês têm esse conhecimento, né, através de mim, que vocês convivem comigo, eu falo muito, a gente comenta, vocês veem o que eu passo, né, no dia a dia. Mas se eu não tivesse também, pra nós ia ser... Nem sei o porquê. Mas o cabelo, ele é uma dor, porque o que acontece? Vamos pensar assim, quando a mulher passa por um término, qual que é a primeira coisa que ela faz?
Aí eu preciso ir no salão pintar o cabelo. A gente É mudar. tudo que Primeira tá coisa. acontecendo aqui dentro vai refletir no meu cabelo, campo é. externo. E aí a gente vai evoluindo para essas questões, de perder o cabelo. Então aí vamos pensar numa perda em questão da alopécia feminina. O que você foi deixando de lado em você nos últimos anos? Que eu falo que é como se Deus, ele te criou ali bonitinha com os cabelinhos. Aí toda hora ele fala assim, olha minha filha, calma. Aí você não para, você continua indo agitadíssimo. Calma. Aí ele te manda uma gripe, você não para. Te manda Covid, você não para. Aí ele fala assim, poxa, vou ter que arrancar na força. Aí ele vem e tira um fiozinho, 2 fiozinhos. É a hora que você começa a ter que parar de olhar pros outros e ter que olhar pra você, que é a hora que você olha pro espelho e assusta. Aí você fala, agora eu preciso cuidar de mim. Por que eu estou com isso? Ah, é por causa da minha alimentação? É porque eu tenho que fazer um tratamento, que seja com medicamento ou tricologia natural? E aí você começa a fazer tricologia natural e você tá bebendo mais água. Aí daqui a pouco você tá comendo melhor. Daqui 5 dias você tá fazendo uma academia, você tá fazendo uma caminhada. Aí na hora que você vê, você emagreceu. E na hora que você emagreceu, sua autoestima foi lá pra cima. Aí de repente, uma coisinha que era desse jeito, você falou, gente, era só porque eu não olhava pra quem? Pra mim. Pra mim. Então é tudo um ciclo ali em relação a questões que às vezes a gente vai deixando de lado, né? Porque vai largando o internalizado ali. Aí na hora que ele aparece no externo, é que a gente é chamada a atenção. E o cabelo é essa ponte. Então, principalmente pra gente que é mulher, né? O cabelo longo, é o feminino, é aquela da cantada que você joga hoje assim. Então tem todo esse reflexo do que a gente tá passando também. O que a gente tá querendo esconder do mundo que o cabelo não quer deixar ser escondido, né? Meu sonho era bater cabelo igual a Joelma. O Calypso. Não seja por isso. Vamos realizar corta, esse tá? sonho, Esse aqui lógico. você corta. Lógico que não. Você sabe que não corta. vai Você sabe que eu não Vai corto. tá lá, ó. Então, Eu era fã da Joelma quando eu tinha cabelo. Agora... Qual o seu sonho quando você era criança? Você bailarina Gente, é da verdade. Joelma. Já fui num show da Joelma quando ela veio em Divinópolis. Eu lembro que tava chovendo, uma chuva. Eu fiz na época, meu marido, que era namorado, comigo. E ele me levou e foi bom demais. E você jogou cabelo? Eu só não tinha bota, eu só não danço igual ela, porque eu não tenho aquela bota branca. Toma a bota branca pra você. Ô, bosta. Ela na Veriane Tenho lá na tem uma. Meu Veriane. cabelo, Não, gracinha de Veriane você. tem uma lá. Vai trazer da próxima vez fazer um take. É ótimo a chamada. Seu sonho. A gente Voltando pode à fazer o verdade. depois assim, a gente faz o antes. Hum. Você dançando sem jogar o cabelo, aí depois do tratamento você, olha eu agora. Ah, fechou, é. Fechou essa parceria? Eu acho que vai ser ótimo. Ah, vai ser, vai. Só não me põe loira demais, não, porque eu já fiz as mechas e tô achando. Não, você tá loura, não, você tá morando Nossa, não tá, iluminada. Lorena iluminada. tá nunca, Tá Lorena. linda. Porque ela nunca fez nada. Gente, e falar em cabelo, eu fiz essa mudança em mim, aproveitei, já fiz um corte. E tem mitos, assim, em relação a corte, é cortar quantas vezes, na lua tal, no dia tal. Tem tempo mínimo, máximo, a gente deve ou não cortar o cabelo. O cortar o cabelo é uma forma da gente manter o cabelo saudável, porque assim, as pontas duplas elas têm que estar nas pontas. Se eu passo mais do que 6 meses sem cortar, a ponta dupla ela lembra muito uma tesourinha. Ela vai se abrindo, então aquilo ali, aquela ponta pode vir aparecer no meio do cabelo. Então a gente corta por higiene mesmo de pontas. Então o ideal é cortar umas 3 vezes por ano. Não é para cortar tirar comprimento. Só limpar ali aquelas pontas. Mas a questão das luas, aí entra numa questão de crença. Por exemplo, eu creio, sim, porque, por exemplo, as luas, elas interferem na maré. Nosso corpo é 70% água. Então, se eu penso que uma lua, ela tem uma interferência em relação à maré, ela vai interferir também. Mulheres, por exemplo, que vão ficar menstruadas próximo de período de troca de lua, a gente percebe que elas ficam mais inchadas. Grávida, a gente tem aquela questão de observar que é comum ter os partos realmente nessas trocas de lua. Uhum. Então, a troca de lua, ela vai aumentar a irrigação do couro cabeludo. Só que aí pensa, onde que a tesoura tá? No comprimento e pontas. Então, ele não tem uma interferência direta. O que pode ser é que, às vezes, no dia que a gente corta, a gente massageia, a gente lava, a gente foi no salão de beleza. Aquele estímulo maior no couro cabeludo pode ser, de certa forma, um impulsionador. Mas não tem estudos nenhum que prova, olha, se você cortar na lua cheia, vai ter mais fios. Se você cortar lá na lua nova, vão aparecer novos fios. Isso não tem nenhum estudo comprovado, não. É uma crença que a gente pode ter. E vai da pessoa querer ou não usar isso a seu favor. Agora adivinha, Vanessa, qual look eu corto o cabelo? Achei, claro. E... Agora que você aprendeu, resolveu alguma coisa?
Pelo menos do pensamento positivo. Mas aqui, Eu que a não lei gosto da na minguante atração. é nunca. mas Lei da mas, por atração. exemplo, tem uma cultura no país na Europa que eles cortam na minguante por acreditar que mingua algum problema. Entendeu? Então, exemplo, eu tenho alopécia. Se eu cortar na minguante, vai minguar a minha alopécia. Então, penso tanto que é mais cultural do que fatídico em relação a... Cada um tem uma crença, né? Sim. Um tem uma crença pra crescer, o outro pra Pra diminuir o minguar. problema. Aí, se eu cortar na minguante, é pior o cabelo. Minha mãe fala, não corta na China, senão seu cabelo ó, vai ficar desse tamanho. Mas o corte não influencia na queda, não, no caso. Não. Só pra estética mesmo. É só estético mesmo. O corte ele vai influenciar na questão da beleza dos fios. Então, exemplo, se você tem um cabelo muito longo, aí você faz escova com frequência. Uhum. Aí a chapa e tudo vai danificar as pontas. Se você corta com uma frequência, você vai manter o cabelo sempre cheio, porque as pontas vão estar sempre bonitas. Uhum. Mas em questão da Da raiz... queda, não. Tem algum cuidado simples que a gente pode adotar no dia a dia para cuidar melhor dos fios? Tem. Nossa, tem vários. Quando os meus pacientes estão na consulta, no final da consulta, eu gosto de passar com elas pelo menos um set e a gente pode fazer sempre. A questão que a gente já comentou, de lavar o cabelo no mínimo 3 vezes na semana. Então, o mínimo. Céu é o limite. Então, né, pode lavar mais que uma vez. Mas no mínimo 3 vezes na semana, pra gente evitar fungos e bactérias. Então, isso já reduz muito a queda. A gente utilizar os shampoos da forma correta. Então, por exemplo, se você lava o cabelo dia sim, dia não, não é só uma aplicação de shampoo. Então, aplicar até você perceber que produziu espuma suficiente para o couro cabeludo estar limpo. Então, a frequência, a quantidade de aplicações de shampoo também para ter certeza que esse couro cabeludo estava limpo. A temperatura da água. Então, a gente vai usar uma temperatura de água morna. Então, aquela água que um bebezinho tomaria banho de forma confortável. Nem quente e nem gelada. Então, aqui eu evito inflamação com a água quente e eu evito que a água fria não faça uma limpeza adequada do meu couro cabeludo. Evitar chapa. Não sou contra o secador, pelo contrário, o secador é um dos maiores aliados em um cabelo bonito, mas a chapa, ela já inicia numa temperatura muito alta. Então, quanto menos a gente tiver, né, esse embelezador frequente, menos danos a gente vai ter para a haste. E se eu estou pensando numa pessoa que está sofrendo, por exemplo, com alopecia que afina, eu previno esse afinamento também. Dar preferência para colorações que não tenham metais pesados, nem excesso de amônia. Então, usar colorações profissionais. E, dentro disso, uma informação que é extremamente importante. A aplicação da coloração é uma técnica que ela exige um cabeleireiro. Então, não é para ser aplicado em casa. Tempo de pausa, isso influencia muito. Principalmente na questão de deposição ali no couro cabeludo. E a questão das progressivas. Tomar cuidado, por exemplo, a gente tem o formol, tem os ácidos e tem o realinhamento, que são a base de aminoácidos. Os aminoácidos e os ácidos são os menos agressivos, então por escala seria o melhor os realinhamentos, que são aminoácidos, depois veriam os ácidos, e assim, estritamente proibido seria uma progressiva com formol. Assim a gente evita processos alérgicos no couro cabeludo que podem ocasionar quedas e excesso de oleosidade, e a gente evita o afinamento do fio. Então, essas pequenas observações que às vezes separadas parece que não vão causar um impacto, se a gente criar o hábito de observá-los, a gente vai ter couro cabeludo mais saudável, um fio sem quebra, e um couro cabeludo que vai ter uma maior produção ali de fios sustentáveis, né, que vão crescer naturalmente. E só um detalhe, você falou na chapa. Uhum. E o Babyliss é a mesma coisa? Sim, esses aparelhos, por exemplo, a chapa, o Babyliss, tem aquele outro, o Miracle, eles já iniciam numa temperatura acima de 200 graus. Uhum. Então, eles já estão ali saturando a questão de proteção térmica dos fios. O secador, a gente tem as 3 temperaturas, né? O morno, o frio e o quente. Então, inicia com o frio, depois eu passo pro morno, depois eu vou pro quente. Então, a gente consegue dosar o quanto que o cabelo vai receber de impacto. Com esses outros, a gente já não consegue fazer isso. Uhum. Então, não tem nada a ver com encostar na cabeça, que uma vez eu ouvi que a chapinha danificava muito porque encostava na raiz. Uhum. E já o Babyliss não, porque ela era mais nas pontas. Então, não tem nada a ver, Não, sobre é a por causa da temperatura. temperatura. É temperatura. Eu até explico para as minhas pacientes. Se vocês gostam, né? Quem gosta de usar secador, por exemplo, tem a forma certa. Então, você tá lá, comprou o secador, vocês vão perceber, ele tem 3 temperaturas. Uhum. Não é de enfeite. Então, sair do cabelo, do banho com o cabelo bem molhadinho, você vai pegar aquele frio e vai vir para afastar a água do couro cabeludo. Afastou a água do couro cabeludo, você vai pôr o quê? Um leave-in protetor térmico no comprimento e pontas.
vem com secador no morno, tira ali uns 70%, 80%. Depois disso, você passa o quê? Um olhinho reparador. Ele vai diminuir o impacto do secador quente. Aí você vem com quente, modela aquela franja, faz aquelas ondas, né, no comprimento e pontas. Aí o cabelo tá perfeito, seco, como escova, mas sem ter dano nenhum. Anotaram aí, né, pessoal? Pode falar de novo, olhando pra câmera. Eu vou mostrar pra minha filha. Hoje. Não pode usar secador só no quente, tem que usar no morno. É bom que a gente não... Pelo Não menos sabia eu desse sou muito detalhe do leiga, secador frio. nessa relação, eu não sabia. Sabia que tem 3 botãozinhos lá, mas pra mim era tipo assim, se eu quero secar mais rápido. Se eu tenho 15 minutos pra secar o cabelo, eu uso quente. Mas o que acontece com essa questão do secador muito quente? Vocês vão imaginar que o fio é quase que um cano. E lá dentro, quando eu lavo, enche de gotinhas de água. Se eu chego com o secador muito próximo à lateral desse cano aqui quente, essa água ela evapora muito rápido. Ela começa a bater nas laterais desse caninho. Então, aquela frequência começa a causar um dano nessa estrutura, nessa parede. Então, eu vou na fria para arrastar algum pouquinho dessas quantidades de gotículas que estão lá dentro. Depois eu vou no morno, falo, gente, vamos saindo devagarzinho? Todo mundo comportada? Porque se eu for direto, eu causo um dano que chama bubble hair, que são nódulos que vão dando ali no decorrer do fio, depois ele quebra. Sabe quando você pega o fio assim e dá aquela torquezinha? É por causa do excesso desses processos de... Mas aqui, deixa eu te falar. Você faz desse jeito que eu tô te falando, você vai ver que não. E coloca no cronômetro. É ao mesmo tempo. Já que a gente falou da relação de cuidados, né? Tem diferença do cuidado do cabelo masculino para o feminino? Tem. Porque homens, eles são mais básicos. Mulheres, elas são excessivamente, assim, maníacas de produtos capilares, né? Então, a gente tem que ser mais objetiva. Por exemplo, meus pacientes masculinos, eu pergunto assim, tem hábito de usar condicionador? Alguns homens usam. Aí eu mantenho uma máscara. Se não tem, vai só no shampoo. Então, é mais nessa questão de qual é a rotina. E eles também não fazem tantos procedimentos estéticos quanto nós mulheres fazemos. Então, isso facilita muito. Por isso que as respostas em cabelos masculinos, elas são visualmente mais rápidas. É um cabelo mais curto, é um cabelo que não passa, às vezes, por procedimentos estéticos. E aí a gente observa que eles têm que ser mais objetivos. As mulheres, a gente já consegue preencher mais o espaço e também tem que ver a demanda da cliente, porque às vezes ela não sabe cuidar e a gente vai adequando de pouquinho em pouquinho. Paciente. Porque tem aquelas que são muito vaidosas, mas ao mesmo tempo tem aquelas que não fazem nem o básico, não usam ali um leave-in, não usam um protetor térmico, só lava com shampoo, condicionador e pronto. Isso. E eu gosto de colocar nisso, dentro da consulta, voltar naquela questão do personalizar. Eu falo que, assim, produto que está na bancada do seu banheiro faz efeito. Então, se você nunca utilizou um creme reparador, se você não sabe nem para que serve um óleo reparador, se eu colocar no seu kit tudo isso, a chance de você não usar é altíssima. Então, eu vou primeiro colocar só o que você usa. Só que o que acontece? Você nunca usou um produto terapêutico. Você vai lá e compra um shampoo e uma máscara. Você fala, meu Deus, que cabelo é esse? Chega na próxima sessão, você vai falar assim, Ana, eu amei. Pronto, eu sei que a paciente está usando o shampoo e a máscara. Olha, agora nós vamos acrescentar a próxima etapa. Aí eu espero mais uma semana ela adaptar com aquela etapa. Agora é a próxima etapa. Então ela vai aprendendo, por isso que volta naquela questão da causa. Quando ela entende, eu tava com dano na ponta porque eu não usava o óleo reparador. A causa era a falta do óleo. Ela aprende a usar, ela aprende o que tem no ativo, por que aquele ativo é essencial para o cabelo dela. A partir dali ela se tornou detentora de poderes do seu próprio cabelo. Ela não fica escrava do cabeleireiro e muito menos do tricologista, né? E esse óleo reparador de pontas é diferente de eu pegar aquele óleo de coco da marca, todo mundo conhece, Sim. E usar. Pelo amor de Deus, não usem óleo de coco no cabelo de vocês. Qual óleo de coco, Ana? Aquele que você sabe qual que eu estou falando. Que ele vira uma pastinha no frio e ele é oleoso quando fica quente. Se você ama o seu cabelo, a partir de hoje você não vai usar mais. Ele é para comida e só. Óleo de comidas. O que acontece com esse óleo de coco dessa marca aí que a gente vê muitas pessoas que não têm conhecimento técnico, né, orientando a utilizar? O óleo, ele faz uma oclusão.
que é uma oclusão? Se eu pego uma carne, eu passo um papel filme e depois eu venho e tempero ela, tem como? Não tem. Não. Se eu passo aquele óleo no meu fio, nada mais penetra na haste. Fica morto o fio ali por dentro. E sem contar que ele é a gente tem vários cocos presentes no nosso Brasil. Então, aquele lá é aquele coco verde, aquele que nós ingerimos a água, é prensado e se transforma nesse óleo que é vendido para o comércio para alimentar. O óleo que ele é capilar, o óleo de coco capilar, ele é óleo em qualquer temperatura. Então, ele é diferente. Existe e ele é saudável. Mas justamente por isso, porque ele é mais fino, a gente fala que ele é bioequivalente ao fio. Então, o que é bioequivalente? Se eu passo, ele não fica só sobre o fio, ele penetra. Então, ele tem o poder de hidratar, de nutrir aquele fio, de proteger ele de um dano. E aí, o que é um óleo reparador? Ele é um óleo que ele tem, além desses óleos vegetais naturais, ele tem ativos que vão, de certa forma, proteger do calor. É, por exemplo, ir ao sol com aquelas blusas de proteção UVA. Não significa que você não vai pegar aquela radiação, mas ele limita. Então, o óleo não é que ele impede o cabelo de receber o calor, só que ele ameniza aquele probleminha ali. Então, ele evita que a gente tenha as pontas duplas, quebras, afinamento de haste. Aí, ele tem, além dos óleos, os complementos. Os óleos vegetais em si, os puros, a gente usa para poder fazer nutrição, para poder fazer os tratamentos. Eu tenho uma dúvida que é em relação àquelas máscaras de realinhar. Não tem, tem diferença entre a de mulher para homem? Por exemplo, eu quero ficar com o cabelo igual o seu, bonito, pra cima, de coquezinho, mas eu quero deixar ele bem alinhado, pra ele ficar o dia todo. Sim. Se eu quiser usar aquilo habitualmente, todos os dias, aquilo ali vai prejudicar meu cabelo? Se você fizer a higiene todos os dias, não. Por exemplo, se você usa essas pastas, né, géis ou cremes mesmo, tem que lavar o cabelo com maior frequência. Porque aquilo ali, ele vai... É um creme, aí você saiu no ventinho, tem ar-condicionado, todo aquele o poluente, ele vai ficar agregado ali na fibra. Então, aquilo ali começa a gerar um dano, um peso. Então, a gente precisa fazer uma higiene correta. Então, o que causa o problema? Normalmente, essas máscaras, eles deixam os cabelos muito rígidos, fica praticamente um gelzinho mesmo. E aí, se você já entra no banho e taca ali um shampoo, por exemplo, você vai agredir, porque o shampoo ele tem um lauril ali para poder fazer a retirada. Então, a técnica certa, quando a gente usa igual cacheada, o certo seria, eu passei o creme aqui, vou chegar, vou lavar o cabelo, eu vou lavar primeiro com um creme, para depois eu passar o shampoo. Porque o creme, ele não tem um pouco de água e um pouco de óleo. Ele vai arrastar a parte oleosa daquela pomada que você passou, elimina com a água que está saindo do box do chuveiro, no chuveiro, e aí dessa forma você não quebra o seu fio. Fiquei linda o dia todo, fiz a higiene correta, amanhã posso ficar linda o dia todo de novo. Agora, uma dúvida é, o acompanhamento com tricologista, ele é somente para tratar algum problema ou ele também é preventivo? O ideal é que fosse preventivo, mas sim, nós fazemos os tratamentos preventivos. Por exemplo, você tá com o cabelo todo natural e pretende daqui 3, 4 meses, você marcou mechas, seu cabeleireiro. A gente consegue reestruturar esse fio, criar camadas com os produtos, para que quando ele passar pelo processo de mechas, ele não tenha nenhum tipo de agressão. Eu vou pra praia e eu quero proteger o cabelo antes de ir pra praia ou voltar da praia. Então, a gente consegue ter todos esses aparatos técnicos pra gente tanto tratar, né, os problemas, mas também prevenir qualquer tipo de lesão. Então, eu não tenho nenhum problema, meu cabelo é lindo e longo, mas eu quero que ele cresça mais rápido. Então, a tricologia tá aí para isso. E quais são as tendências e avanços que você vê que vão chegar aí no mercado nos próximos anos? Assim, a mais recente que a gente tem recebido, assim, das farmácias e visitas, são os exossomos. E eles vão funcionar semelhante a uma medula, para ficar claro assim para vocês entenderem a questão do transplante de medula. Onde é colocado, ele melhora a produção celular naquele local. Então, os exossomos, eles vão fazer uma regeneração, uma repilação capilar mais acelerada, melhorando, então eles têm capacidade de fazer fortalecimento de fios, eles têm uma resposta semelhante aos processos cirúrgicos, tanto de volume quanto de coloração. É o que a gente tem de mais recente em questão de moléculas, né, para poder fazer essas publicações. E agora vem os aparelhos. Eu acho que
a demanda tem sido para as técnicas indolores. Então, a gente vê que os microagulhamentos, que não é minha área de comando, mas que a gente vê tantos pacientes que sofrem, né? E até por isso que eu optei pela tricologia integrativa, eles estão percebendo e sendo reestruturados. E lançamentos também de lasers mais potentes. Por exemplo, o laser hoje, dentro da linha natural, é um aparelho que a gente consegue ter a mesma resposta de um tratamento que seria injetável, mas sem ter dor. Muito bom. Né? Então, a gente tem tido formas de aplicações, plataformas de aplicação dos lasers que estão sendo mais estudadas, aprimoradas, para facilitar mesmo a questão. E foco principal são os dermatoscópios, que é os aparelhos que a gente usa para poder ver fios, fazer contagens, ver estrutura de haste. Então, esses 3 focos maiores que estão sendo aí mais estudados, tem mais artigos publicados mesmo. Ana Paula, e os cabelos brancos? Cabelos brancos, eles são lindos, gente. Então, é Aceita? genética. É genética. Tem genética neles, tem estresse, tem namorado chato, marido chato. Vocês param de ser chato com a gente pra gente não ficar com cabelo branco. Mas os cabelos brancos, eles são um problema, mas eu brinco. Antes tê-los do que não tê-los, né? Mas tendo e não gostando deles, que vocês são diferentes de mim, a gente hoje tem produtos, por exemplo, a gente pode suplementar com PQQ, tem as catalases, tem o Greenverse. Hoje, então, a gente tem tônicos que a gente pode formular ali para os pacientes, por exemplo, igual você que colore muitos fios, que vai diminuir aquela demanda assim, eu faço coloração de 15 em 15 dias. A gente consegue reverter os fiozinhos que estão novos há pouco tempo e fazer com que esse processo de pigmentação fique ali mais próximo de um cinza, então despista bem. Então traz essa questão estética ali com qualidade para paciente. Tem a opção tanto de tônico, para poder pingar no local, quanto tem a opção para ela poder fazer ingesta também, que são as suplementações orais. Mas tem jeito pro Para cabelo homem e branco. mulher. Para homens e mulheres. Tá aí, Onde homens que com eu as acho esse barbas, tônico? né? É. Porque tem homem que não branqueia o cabelo, mas aqui a barba acaba tendo Tem hora que esse... começa os cílios e a sobrancelha. Parece os brancos. Aí é triste, os cílios e a sobrancelha. É triste, né, Renata? É porque já tá dando BO da idade. Mas depois dos 27 a gente já começa a... Outro dia tinha um aqui no meu cílio. Sim, amiga. Um branco. Ana Paula, prazer enorme ter você com a gente. Foi esclarecedor. Muito bom. Foi ótimo, foi Delícia. ótimo. E para quem quiser ter um contato mais próximo com você, onde que te encontra nas redes sociais? Meu arroba é dra.anapaulatricologista, doutora Ana Paula Tricologista. Meu consultório fica na rua Minas Gerais, 665, sala 210. Vai ser um prazer receber vocês para tomar um café comigo, conhecer, entender de pertinho o que a tricologista faz. E a gente sempre termina o programa com uma pergunta. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesma quando você começou, o que você falaria? Para ir com calma, O mundo pede um pouco mais de calma. sempre calma. Eu falo que a gente quer tudo, né? A gente quer estar lá na frente e a gente não tá fazendo o básico. Então, hoje, meu processo é olhar cada paciente de uma forma, assim, que eu quero trazer tanto conforto para ele naquele atendimento que eu não tenho mais necessidade de ter volume. Eu quero ter qualidade, porque a gente precisa de calma. Eu vejo os pacientes chegando acelerado. Verdade. Então, é calma, ir com calma, fazer com calma. Viver E no o final das processo, contas né? vai dar certinho. Isso. Parabéns. Obrigada. Arrasou. Foi ótimo. Agradecemos ao nosso patrocinador Chama Burger. Para continuar assistindo aos nossos episódios, siga-nos em nossas redes sociais. É.